Eu acho que se a pessoa ela vem e fala, tem uma dificuldade muito grande de comunicação, de querer falar com as pessoas, então talvez empreender não seja muito o caminho, entende? Você tem que falar, porque é seu produto, é sua vontade. Partners on Demand. Fala, Partners! Seja bem-vindo ao Pod, o Partners on Demand, podcast aqui do Partners. Sou o Iago Claro, COS do Partners e host aqui do Pod. Aqui no Pod, nós trazemos conteúdos voltados para as áreas de marketing e e-commerce, que englobam o nosso ecossistema, o ecossistema de negócios digitais. É por meio desse projeto que nós queremos trazer conteúdos e contextos para te ajudar e te inspirar no crescimento do seu negócio. Afinal, se conectar e acelerar através de um ecossistema facilita muito a sua trajetória. E essa é a nossa missão aqui. Por isso, se você quer entender um pouco mais sobre as nossas soluções, acesse o QR Code aqui na tela ou clica no link aqui na descrição desse vídeo e venha ser um partner. E aí, bora pro conteúdo? Partners on Demand. Fala, galera do Pod, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Partners on Demand, o podcast onde você tem um gostinho aí de tudo que acontece dentro do nosso ecossistema aqui do Partners, um ecossistema de negócios digitais. Ao longo dessa temporada, a gente tem convidado pessoas de fora do nosso ecossistema, né? Então, se você acompanha o Pod lá desde o início, você lembra que no primeiro momento a gente convidava exclusivamente as pessoas que já fazem parte do nosso ecossistema. E, nessa última temporada, nessa quarta temporada que nós estamos, a ideia é trazer não só as pessoas que sim fazem parte, mas também pessoas de fora, empreendedores de diferentes segmentos, que possam vir aqui, trazer visões diferentes para a gente e possam gerar muitos insights para você aí que assiste pelo YouTube, escuta no Spotify ou na sua plataforma favorita. E hoje tem um convidado muito especial aqui, um cara que a gente vai poder transitar sobre vários temas, porque no fim do dia é um empreendedor nato, fundador também da Minit. Felipe, seja muito bem-vindo ao Pod. Tudo bem, gente? Prazerzaço estar aqui. Fico muito feliz pela oportunidade de contar um pouquinho da minha história, de contar a trajetória que aconteceu, tanto em e-commerce, tanto no dia a dia da vida de empreender, que é uma vida muito complicada ali, tô há alguns anos. Dando um overview assim de quem eu sou, eu tô com 23 anos agora, tô com uma carreira aí de 6 anos agindo no e-commerce, muitas vezes com influenciadores macro, então já trabalhei com o Whindersson Nunes, com a GK, com o Jade Picon, tudo no segmento de fashion. Então, peças de roupa, colocar no e-commerce, vender, fazer a produção, toda a organização, esse 360. Legal. E vai ser um prazer dividir com vocês o que eu puder ajudar. Calma aí que nessa parte a gente já tem muita coisa, vários pop-ups pra gente abrir aqui. E o primeiro deles, cara, que eu gosto sempre de explorar, acho que claramente você tem o perfil de empreendedor, você ama empreender E como é que surgiu isso em você, assim? Você, desde criança, já era aquele perfil um pouco mais empreendedor? Ou você, em algum momento, descobriu que você gostava de fazer isso? Sim. Conta um pouquinho disso. Então, na realidade, quando eu comecei a minha jornada de empreender, ela começou não com um produto, eu via muito uma oportunidade nas festas de colégio para ganhar o dinheiro. Então, desde pequeno, eu sempre tive esse apreço muito grande por ter a condição de comprar, desde que seja um jogo de videogame até, eventualmente, um carro, indo mais para frente assim, na vida. E aí sempre me deu essa vontade de trazer um propósito que me trouxesse uma renda e eu conseguisse fazer coisas bacanas que estivessem também na posse de pessoas. Por isso que vem muito esse lado de vestuário. Legal. Então, a minha carreira assim, de empreender começou no colégio, eu tinha 17 anos na época. Vi uma oportunidade indo para Porto Seguro nas festas da Forma lá de formatura. Eles vendiam bandana, estourou pra caramba. Eu falei, quero ter uma marca de roupa. Também porque eu via muito movimento de alguns, na época, blogueiros criando marcas. Dá o exemplo da Prove, por exemplo. E eu vi, com a idade que eles têm, eu posso começar também o meu negócio e começar a girar ali. Sim. Então, na época, eu cheguei num colégio de uma mensalidade mais alta, assim, com bandana R$10, e eu obrigava todo mundo a comprar, seja um aluno, seja funcionário, o diretor falava, compra aqui. Legal. Aí eu vinha com uma ideia de R$2 eu vou doar, o custo da bandana era 2 e eu ia multiplicando. Legal. E história de moleque que foi virando um império ali de roupa. E foi algo que você foi aprendendo naturalmente, então assim, não teve algum incentivo de alguém para você fazer isso? Ou... Não tive esse incentivo assim, eu sempre, assim, da parte da família, eles sempre falaram, foram pessoas muito batalhadoras. Meu pai também é empreendedor na área ali de direito. Legal. Então, um baita advogado que foi se desenvolvendo ao tempo do zero também. Então, eu usava isso como
o lugar que eu quero chegar, entendeu? Entendi. Mas nunca foi um incentivo direto. Até o terceiro colegial eu falava, vou fazer direito, eu não quero saber nada de marketing. Até achei engraçado que uma amiga minha, ela queria fazer faculdade na SPM, que foi onde eu fiz no final. E eu falei, vai ganhar dinheiro de verdade, publicidade não dá renda. E aí depois acabou virando tudo para esse cenário de empreender, de mexer com e-commerce. Entendi. E aí você teve essa primeira experiência empreendendo com essa marca de bandanas. Então, né, foi uma primeira experiência. E aí, o que veio depois? Então, na realidade, a Minute, que tá aí até hoje, ela começou nessa época. Ah, já era a Minute ali. A Minute, ela era uma marca de roupa. Que nem eu falei, eu me espelhava muito nessa galera da internet, os blogueiros na época, que viraram depois influenciadores digitais, nas marcas que eles estavam criando ali, bem no começo mesmo, e eu falei, quero fazer igual, então a Minute era uma marca de roupa. Então eu busquei os fornecedores, fui olhando no Google, tipo assim, aquele jeito bem, como que eu começo a fazer, nunca tinha ninguém na família que soubesse fazer parte de vestuário, e aí eu fui atrás. Então, na época, a Minute era como uma marca, e aí rolaram N situações que depois ela acabou virando uma confecção. Entendi. E aí você mesmo indo atrás. Eu acho que isso é o perfil do empreendedor, no fim das contas, né? Assim, não necessariamente alguém vai te ensinar como fazer tudo isso, mas você indo atrás, pesquisando, entendendo como que faz. E aí, depois, então, seguindo com a Minute, ela, pelo que você falou, ela foi mudando um pouquinho o modelo de negócio dela, talvez, ou o segmento. Essa história é legal até pra gente falar com a galera que gosta de empreender, que tá começando também. No começo, a Minute era uma marca que começou com essas bandanas que eram um fornecedor, e aí eu fui achando um outro fornecedor, ele conseguiu me entregar as peças numa primeira coleção, eu fui girando e falei, dá dinheiro, eu vou fazer isso agora de forma séria. Então até peguei uma grana que eu tinha daquelas festas que eu falei lá atrás, falei, vou investir tudo, e acabei investindo com esse mesmo cara que fez a minha primeira produção. Só que nessa ele sumiu com as minhas peças todas, com o meu dinheiro, tipo assim, foi um drama na minha vida, que foi ali que, eu percebi, aqui é a vida real, porque eu cresci no interior também, ali em Valinhos. Então, você acaba conhecendo todo mundo, tem essa intimidade maior, e aí você vai pro mundo dos negócios, você acha também, ainda mais com 17 anos, virando 16 para 17. Apanha muito, né? Apanha pra caramba, e é dia após o dia, e você vai ficar bolado, vai ficar triste. Eu entrei numa depressão ferrada quando eu perdi. Assim, as peças e o dinheiro, eu falei, o que eu faço? Até porque, primeira vez, você não estava preparado emocionalmente para aquilo, né? Exato. E tudo isso também, eu estava vindo para São Paulo, porque eu morei, que nem eu falei, em Valinhos, fiz colegial lá e vim para cá estudar no final publicidade, junto com a minha amiga na sala dela. Mas, então, eu estava fazendo a Minute ali, já tinha feito essa primeira coleção, ia vir a segunda comigo já em São Paulo, e estava fazendo a faculdade, eu queria conhecer gente aqui em São Paulo, né? Então eu comecei, até antes de vir para a faculdade, a vir em evento para cá, querer conhecer influenciadores, querer ter uma rede de contato mais legal. E nisso eu me vi trabalhando também como assistente júnior ali da Jade e do Léo, em toda a parte de carreira deles. Assim, pouquinha coisa que eu fazia de trabalho, e era um meio que eu tinha e tinha a Minute. Só que aí quando veio essa porrada que o cara assumiu com tudo, eu fiquei muito mal assim, e saí de tudo. Eu falei, preciso repensar aqui o que eu quero fazer de fato, e veio essa ideia, esse start de, eu não quero que mais ninguém que queira ter uma marca de roupa, que eu acho que hoje talvez seja um dos segmentos que a galera começa mais assim, tipo, roupa é um negócio que todo mundo fala, quero ter uma marca, tem uma ideia. Camiseta. Exato, é algo muito criativo da pessoa e é fácil de você começar, de certa forma. Então eu transformei a Minute de uma marca que tinha sofrido um golpe numa confecção que não daria golpes. Então essa foi a virada de chave, eu não quero que ninguém passe pela situação que eu passei, de confiar no fornecedor, de pagar adiantado para ter um desconto, já pensando ali no fluxo de caixa, e depois perder tudo e ir para estaca zero. Então foi a primeira chave da Minute de adaptação. Legal, então você deixou de ser B2C, passou a ser B2B e começou a vender para o próprio negócio, fornecedor. E aprendendo com as dores, porque o cara que me deu o golpe, que sumiu, ele trabalhou comigo durante um ano. Que, assim, antes de ter acontecido o golpe, né? Não, já tinha acontecido o golpe. E depois ele trabalhou com você. Exato, porque qual que foi a minha ideia? Ele tava me devendo um valor, eu já tava empacado de dinheiro, tipo assim, eu não tenho o que fazer. E aí eu não sabia nada de como funcionava uma produção, zero, tava começando ali. E aí eu cheguei pra ele e falei o seguinte, então vai ser assim, se eu ganhar 10 mil reais líquidos, 4 mil reais são seus. Você não vai ver esse dinheiro, mas eles vão abater da dívida. Se a dívida era 30, agora ela vai ser 26. Ia abatendo. E nisso ele começou a me ensinar como que eu fazia todo esse esquema de produção. E aí eu fui pegando, assim, com os funcionários deles, entendendo. Então, tipo assim, empreender tem muito esse lado de resiliência também. Você vai ter que engolir o ego. Total. Muitas vezes. Então... Você tinha tudo pra não querer trabalhar com ele, assim, não, no fim das exato. contas, E eu né? sei, depois... recentemente, na realidade, eu achei uma pasta, assim, de 2019...
mais ou menos, que tava com os cálculos lá de custos, as coisas, e eu vi, falei, pô, ele me roubava durante ali depois. Mas faz parte, foi algo que a gente tem alguns pedágios, que na carreira de empreendedor você vai pagando e você tem que entender eles como investimento, porque empreender é uma luta assim muito constante para lá na frente você ver algum resultado, para lá na frente você ver que você mudou, seja a carreira de alguém, seja um cliente que seu produto facilita a vida dele. Então, são múltiplas facetas. O empreendedor ele tem que ser muito completo e muito aberto. Sim. Se ele não é aberto para todas as experiências que possam vir a acontecer, ele vai empacar eventualmente, entendeu? Então, você tem que estar sempre aberto. Mas legal esse seu ponto de vista, cara, de encarar cada porrada que a gente leva empreendendo como um investimento que você está fazendo, né? Então, talvez você aprendeu muito com esse golpe que esse cara te deu, você perdeu, obviamente, uma grana. Sim. Mas, cara, se você fosse pagar alguém para te ensinar o que você aprendeu com essa experiência, talvez você pagaria muito mais. Exato, né? exato. Acho que empreender... claro que hoje, cada vez mais tem sim instituições que têm formado, de certa forma, empreendedores. Né? A gente bateu um papo recentemente com o Álvaro, que é CEO da Link, por exemplo, que é uma faculdade de empreendedorismo aqui em São Paulo e que tem como objetivo formar empreendedores. Agora, nada como a prática também, nada como o dia a dia. Então, acho que é legal esse conceito de pedágio, de, eu posso sim, eventualmente, investir numa faculdade, algum curso que vai me ensinar a empreender, da mesma forma que eu posso aprender na prática também, e eu vou ter os meus pedágios, eu vou ter o meu custo para aprender aquilo. Óbvio que não é legal, né? Você acaba se chateando. São situações que, eu fiquei... Esse lado triste, eu acho que ninguém conta, né? Quando você toma um golpe, cara, eu tinha 18 anos, ali virando para 18 anos, eu fiquei mal bastante tempo. Para eu virar para essa conclusão foi outra virada de chave. Só que tudo vai te construindo para você chegar numa jornada que depois você tem que se orgulhar dela, entendeu? Sim. Então, se você for baixar a cabeça para cada situação que for acontecendo, para cada empecilho que vem surgindo no seu caminho, você não vai para frente de forma alguma. Total. Então, a Minute, que era uma marca de roupa, ela virou uma confecção, que foi essa primeira transição. Comecei a fazer roupa para colégio e faculdade, atlética. Tipo, a gente tem os jogos, precisa de 100 corta-ventos, precisa de 20 camisetas, eu fazia qualquer quantidade. E a diferença é um atendimento ali muito mais delicado para conversar com as pessoas, diferente do que a indústria oferecia de, manda aí o pedido, a gente vê o que a gente pode fazer, que demora. Então era algo bem personalizado e fui fazendo meu trabalho virando ali, trabalhando com a pessoa que estava me dando o golpe também. E aí, que nem eu mencionei, eu trabalhei na assessoria lá da Jade e do Léo também. E aí nisso depois, a minha primeira marca de roupa, pós assim, essa era da Minute, foi a da Jade, que ela me ligou e falou, Fê, um amigo em comum nosso contou que você está fazendo isso, a gente já trabalhou junto, vamos fazer uma marca de roupa? E aí começou a minha jornada assim, de empreender em série, em vários projetos, e sempre nesse ramo do vestuário, que é uma jornada que continua até hoje. Legal. Com muitas transições, né? Que também são normais aí no mercado. Tudo bem. Acho que metas e objetivos nunca podem ser escritos em pedra. A gente tem que ir se adaptando. Mas acho que um ponto que eu acrescentaria, você falou, o empreendedor tem que ser resiliente, aberto, e o empreendedor tem que ser otimista também. Né? Assim, acho que otimista e curioso são as duas que eu sempre uso de... você mencionou ali no início, né? Você não... Primeira vez empreendendo, não fazia ideia de como fazer as coisas, mas você teve a curiosidade de ir atrás e aprender e pesquisar como fazer. E ser otimista principalmente porque, cara, como você falou, não é fácil tomar algumas porradas e você olhar com um olhar... talvez pelo menos um pouquinho otimista para o cenário, né? Assim, então, acho que essas duas características acho que são fundamentais para o empreendedor também. E nessa transição da Minute ali, né? Você vendia direto para o consumidor, passou a virar uma confecção ali. Essa transição, você foi assertiva para você? Foi assim, cara, fiz certo em fazer essa transição ou não? Acredito que tiveram desafios, talvez, como toda a transição turbulenta. Obviamente, não é também, vamos colocar no cenário, vamos trazer para a realidade, assim, para a galera acompanhar como de fato é o crescimento quando você começa a empreender, ainda mais sem dinheiro e com 17 anos, 16 para 17 ali. Então não é como se do nada agora eu tenho uma confecção, tem 40 pessoas trabalhando, costurando, tô entrando, não, tinha a Minute, atendia meus pedidos lá em São Caetano, numa confecção que foi do cara que me deu o golpe, que eu ajustei ali algumas coisas, investi uma grana para conseguir girar. Aí começou a surgir a marca de roupa da parte da Jade, então assim, foi algo que foi muito passo a passo, não é algo
Acho que não tem uma decisão que a gente fala assim, pô, foi assertiva de primeira quando você está começando e com baixo capital para girar. Ali você vai sentindo, você tem que estar cada dia melhor do que o dia anterior. Então eu me sentia melhor, por exemplo, quando aconteceu que eu tomei o golpe, eu estava lá em casa acabado. Eu me senti melhor quando eu vi que estava entrando pedido de faculdade e colégio. Isso me fez abrir um outro leque de, pô, posso ter uma marca de roupa também minha, posso voltar a vender diretamente para o consumidor. Será que eu vou ter um site agora? Porque quando eu comecei a Minute lá atrás, era boca a boca. Sim. Eu tinha um Instagram, eu fazia uma impressão assim numa folha sulfite, escrevia para a pessoa e entregava um negócio. Então, vamos mudar para o digital agora também. E como que a gente acompanha essa mudança louca que foi também toda essa mudança de internet mesmo, desde ser um blogueiro, agora um influenciador digital, que alcança milhões de pessoas, que vende, converte, que tem marcas. Como que você vai conversar, assim, dando vários assuntos? Sim. Como que você vai ver a agenda de um macro-influenciador com a marca própria dela, entendeu? Esse back-office que eu acho que é o que os empreendedores ali precisam saber com mais detalhamento. Entendeu? Sim, perfeito. E aí, cara, conta um pouquinho mais dessa experiência, então, que teve a Minute, e aí você começou a partir para esses outros projetos. Sim. Cara, conta um pouquinho mais sobre eles, quais foram talvez os grandes aprendizados que você teve, ou a diferença, né, que até então você empreendia com a Minute, talvez sozinho ali, e depois sociedade com uma celebridade ou com alguém, com um influenciador. Qual que é a diferença do dia a dia nisso? Como é que foi para você? Meu, assim, são vários cenários que a gente vai analisando, desde como que vai ser a venda do nosso produto, até como vai ser a história do dia a dia de um funcionário lá dentro, como que vão ser as rotinas, enfim, você começa a pensar fora de só você. Quando eu comecei a Minute por conta, era basicamente Google, achar fornecedor, conversar com ele, receber, divulgar para os meus amigos, obrigar, na verdade, a galera a comprar. Uma prospecção outbound ali. Exato, é um negócio tipo assim, ó, você vai comprar porque eu sei que você pode pagar R$10 essa bandaninha. Pô, R$10 uma bandaninha, eu já tenho elas todas enquadradas lá em casa. Sim. Mas, e aí você vai mudando esses cenários que envolve mais gente, que envolve você ter esse cuidado maior, você também já está carregando nomes muito maiores nas suas costas. Então, o meu trabalho, ele sempre foi específico para trabalhar com o influenciador. Como que eu protejo a imagem dessa pessoa? Eu sempre falei, a imagem do meu sócio, ela é muito mais cara que uma troca que eu vou fazer para um consumidor. Como que eu vou lidar com os funcionários? Entende? São várias coisas que você vai começando a manter no back-office que você tem que arrumar a solução. E você está aprendendo junto com o negócio acontecendo. Qual ferramenta que eu vou usar? Então, quando eu comecei lá atrás com a Minute, que eu queria vender também o online, eu fiz um site no Wix e falei, meu, tá funcionando, tô vendendo. Aí eu tava entrando com uma mega influenciadora também, pô, tem que ter um site melhor, que vai segurar as pessoas que estão lá dentro. Eu tenho que ter ferramentas que me possibilitem que meu trabalho seja o menos árduo possível, em questão de bater cabeça mesmo. Então, quando um influenciador está começando, eu sempre falo, meu, o dinheiro você guarda o máximo possível no seu bolso. Primeiro estrutura o negócio, pega e desenha. Vê quanto que vai ser o custo, quais as plataformas, faz reuniões. Antes de você começar, de fato, vê todos os cenários. Porque se você não vê esses cenários no começo, lá no final eles vão cobrar no meio. Sim. Então, ter essas análises é o mais importante. Legal. E qual que você... Porque assim, você abriu ali um e-commerce ali, sem, digamos que a presença de uma imagem de uma celebridade, mas também já teve a experiência com um influenciador ou com uma celebridade. Quais são as vantagens de ter e não ter, e eventualmente as desvantagens de ter ou não ter um influenciador abrindo esse e-commerce junto com você? Assim, quando você tem uma pessoa que é um macro-influenciador, é um canhão de mídia muito grande que pode atirar e convencer as pessoas a comprarem os produtos, muito mais ainda por conta das inserções não terem interrupções. Não é uma propaganda que ela está fazendo diretamente. Um sócio, uma sócia minha poderia, na época, ir no escritório e gravar, olha as peças que a gente está lançando, olha a costureira costurando a peça que a gente está fazendo, na mesa de corte também, como muitas vezes faziam. Sim. Então era algo que conseguia atrair um público de uma maneira muito mais fácil do que uma pessoa não pública começando um business. Entendi. Obviamente que quando você é uma pessoa não pública, você também pode usar esse mercado ao seu favor. Então, se você quer empreender, o principal de empreender é relacionamento. Entendeu? Sim. Tem N questões do dia a dia que você tem que definir. Enfim, você vai poder ter uma pessoa para isso, mas relacionamento no sentido de, como que eu atraio pessoas para minha marca para ela ser vendível, para a gente conseguir capital mesmo. Sim. Então essas são as maiores diferenças. Legal. E você sente que, assim, por um lado, talvez pegando, não sei se a gente pode chamar de uma desvantagem, mas como você mencionou, uma vez que você tem esse macro influenciador contigo, é um canhão de gente entrando ali de uma vez no seu e-commerce.
Só que a nível da própria estrutura e funcionamento, a operação daquele e-commerce tem que estar muito mais preparado também do que se você está fazendo com uma pessoa anônima, provavelmente, né? Sim, que você pode ir aprimorando com o tempo. Faz sentido isso? Assim, você tem que estar com a estrutura já muito definida? Faz pra caramba. As maiores brigas que a gente tinha era em fase, por exemplo, de Black Friday, que fazia uma promoção muito agressiva, acessava muita gente o site, você tinha que dar conta da galera ter uma funcionalidade ali boa, conseguir navegar no site, conseguir fechar a compra, e por vezes caía o site. Então é essa busca por cada vez estar melhor. Chegou num ponto que eu já entendi, isso daqui não funciona, nosso pé não cabe mais nesse sapato aqui, a gente vai ter que investir mais e colocar num lugar melhor. Então tem esse lado também, que você vai ter que ter um investimento melhor, mas você vai estar também com um recebimento maior ali, de pronto, pensando só no público que eles já têm. E também eu acho que a maior dificuldade possível quando você trata com macro-influenciador é você conseguir se encaixar na agenda dele de certa forma. Entendi. Porque é um canhão de mídia, só que é um canhão de mídia que está contratado para N empresas, que, enfim, tem a própria programação, que tem a vida deles, que às vezes, não tá bem, acontece alguma coisa, uma polêmica, e você tem que ir lidando. E a marca sobrevive muitas vezes, pelo menos nos casos que eu fiz, com o nome do influenciador. Então era sempre a assinatura da pessoa ali, seja a Jade, seja a GK, seja o Whindersson, fazendo acontecer. Então essa é a pior desvantagem. Mas você procurou nesses e-commerces, né, com essas pessoas, você falou que dependia a nível de mídia delas, mas vocês chegaram a desenhar eventualmente outros canais ou outras fontes para que a marca pudesse performar também, eventualmente sem a necessidade dela ir lá e gravar um story ou fazer alguma coisa para levar esse público? Então, obviamente tem campanhas que a gente criava, né? Meu projeto mais longevo desses foi o da Jade. Então a gente fazia bastante coisa na Jade em termos de campanha mesmo. Entendi. Então era muito um sentido de criação de comunidade, de trazer o público, investimento muito forte também em micro-influenciadores que conseguissem postar conteúdo para a gente girar o nosso feed de uma maneira muito mais constante. Então, na realidade, é tudo sobre o conteúdo, né? Se for um conteúdo do meu sócio, que é o nome da marca, melhor ainda para mim, vai ser mais fácil a conversão, mas de qualquer forma eu preciso que a marca esteja sendo falada. E aí você vai desde investimento em tráfego pago também para conseguir atrair pessoas numa constância maior. Você pode desenvolver um conteúdo muito legal com o seu sócio e replicar esse conteúdo inúmeras vezes. E, storytelling, você chegar e criar uma história muito legal que seja convincente para a galera comprar o seu produto. Já fiz campanhas de Black Friday assim que a gente investiu R$6 mil para gravar a campanha bateu tipo 1,5 milhão de visualizações em Reels. Entendi. Então isso pra gente, e uma marca de roupa, então varia bastante, você tem que usar esse canhão, aí você vê se você quer colocar mídia paga, enfim. Entendi. E aí você vai organizando como que vai ser o projeto. E aí, nesses casos, a Jade, o Léo, o Whindersson, enfim, ficavam, digamos que como mais responsáveis por essa mídia, por essa atenção, e toda a operação, a logística da coisa fica contigo. Você Exato. que sempre tocou essa parte. A ideia da marca era sempre, quando abria uma marca assim com macro, no caso desses três, tem outros projetos que eu participei também, a Blossom, a 13 Cloud, mas era sempre a pessoa ficar muito livre no lado criativo, tanto desenvolvimento de peça, cada um fazer o que sabe fazer melhor, entendeu? Não adiantaria eu chegar para o macro influenciador e falar, deixa eu te contar como você vai postar o seu stories na sua rede social que você alavancou do zero, entendeu? Então é muito mais fácil eu ir para um lado de back-office, que eu vou lidar com as pessoas que trabalham lá, quais as plataformas que a gente vai ter, se está funcionando o meio de pagamento, se a gente está recebendo os pedidos de maneira certa, como que está o saque da empresa, como que está a produção, o produto, reclamação, qualidade, controle, enfim, são N outras áreas que eu prefiro absorver e deixar a criação para quem realmente é muito bom nessa área. Não que eu não dê pitacos, mas se não perde personalidade, né? E no fim do dia, você ter um sócio é justamente para isso, né? Assim, eu acho que você ter um sócio onde vocês dois são bons na mesma coisa e têm dificuldades nas mesmas coisas, o ideal é vocês se complementarem como sócios, Exato. né? E olhando para o dia a dia, assim, então acho que talvez principalmente no início dessas marcas, quais eram, cara, as principais... E olhando só para o lado operacional, tá? Quais eram as dores do dia a dia, assim, de uma marca, de um e-commerce que está começando, que você sentiu e que você, eventualmente, conversando com outros donos de e-commerce, percebe que é comum? E como é que, de alguma forma, você solucionou? O que você daria de sugestão para a galera? Quando você começa, assim, o primeiro de todos, tudo é meio um susto, né? Sim. Tem aquele lado que eu falei
Eu falo hoje, né? Planeje, escreva no papel, veja seus custos, analise todas as coisas, mas na época, no auge dos meus 19 anos, é tipo, vamos lá, bora e vai acontecer aqui. Então, eu lembro que uma das marcas que eu fiz, a gente lançou em dezembro, lá pro dia 22, foi a primeira marca que eu lancei. E aí, eu montei a estrutura, tive pessoas que me ajudaram, só que quando eu fui ver, estourou de vender. Era a marca Jade, Sim. E estourou pra caramba de vender. A gente não tinha produção nem pronta. Era final do ano, geral indo pra festas. Entendi. Chegaram, sei lá, 800 pedidos pra gente, era muita coisa pra um primeiro dia de vendas. E aí eu falei, o que eu faço? Eu não tenho nenhum produto aqui. Como que eu vou conversar com as pessoas? Surgem dúvidas, tipo, como que eu vou emitir esse pedido? Como que eu vou organizar isso daqui? Como eu vou empacotar? Então, toda essa parte é um susto quando você começa, né? E aí, cada dia que vai passando, se você tem uma vontade no negócio, você vai querer se aprimorar nele. E aí você vai achando as melhores ferramentas, vai aprendendo a mexer nelas. Hoje, eu falando com você, eu consigo te dar uma instrução assim, clica aqui, e eu nem tô vendo o computador, eu sei onde estão as coisas lá. Entendi. Mas é um processo. Quando você começa, você não sabe como vai funcionar. Quais são algumas dessas plataformas que o e-commerce ele usa num dia a dia, assim, que são comuns? Sim, hoje você tem N propostas, né? Desde gateway de pagamento até RP para fazer gestão dos produtos, nota fiscal, estoque, essas coisas. Eu sempre usei uma combinação nos meus, que era RP, eu sempre utilizei o Bling. Custo-benefício é baixíssimo, você consegue colocar seu estoque, fazer o controle dele, emitir nota fiscal, já ver a nota de envio também das mercadorias, tudo em algo que é simples de organizar. E aí para site eu já usei também a VNDA, na Gica usei bastante tempo a Tray, que nem eu falei lá atrás, usei o Wix, mas eu não recomendo quando você já está encorpando. Aí minimamente acho que uma Tray, já usei Shopify também, mas a Tray para mim eu acho que é uma das mais funcionais. Você tem um layout ali que ele fica meio pronto, mas a mensalidade é baixíssima, tipo na 13 Cloud eu acho que eu pago R$80 de mensalidade, e o site roda, que é uma marca que eu não tenho influenciador em conjunto. Legal. Então são ferramentas, essas são algumas das ferramentas padrão, nada muito diferente. Não, assim. Não tem muita diferença. O que você tem que ter é produto bom. Eu acho que sempre, obviamente, a navegação do site tem que estar legal. Mas, cara, se você não tem um produto bom, uma comunicação legal, não adianta você ter o melhor site do mundo. Acho que você começa pelo produto. Entendi. E aí você tem algo razoável ali, você vai recebendo mais capital, você investe numa plataforma melhor. Enfim, vai caminhando. Pegando essas coisas que estão dentro da operação, né, de gestão de estoque, emissão de nota, logística e tudo mais, você diria que tem alguma dessas que é talvez a atividade mais complexa, enfim, porque... Cara, recentemente a gente fez um evento com o Mercado Livre, né? E tinham centenas de sellers lá e a gente a gente aproveita muito esses eventos que estão os nossos clientes para, cara, realmente conversar com eles e entender como é que é o dia a dia. E pode ser uma coincidência das pessoas que eu conversei, mas me parece que o tema logística, né? A entrega é algo que está na preocupação deles o tempo todo, até como um próprio, talvez, diferencial, né, de um negócio. Hoje em dia, por que eu compro talvez na Amazon e não em outro e-commerce? Porque na Amazon, no Mercado Livre, amanhã está na minha casa. Então, existe algo que é realmente tão complexo assim nesse lado da logística? Então, no lado da logística, eu nunca tive uma dor de cabeça tão grande, porque eu sempre tive um parceiro comercial que, não falhava comigo nunca, que dando o nome é Amandaê. Eles me ajudaram pra caramba em toda a gestão de envio. É uma empresa que faz as retiradas lá no meu escritório, sempre retirou de todas as marcas, nunca tive problema de extraviar a peça. A gente também sempre pensou, principalmente o consumidor de São Paulo, como a gente faz chegar rápido na casa da pessoa? Então os sites sempre tiveram entrega expressa para chegar no mesmo dia. E minha equipe sempre foi muito reduzida, entendeu? Toda essa atividade, por exemplo, dando números, a Jade números de Instagram, assim, só para ter uma dimensão, a Jade a gente chegou a bater 800 mil seguidores na Jade. Na da Gica a gente chegou a bater 600 e pouco. Então eram marcas que têm uma presença digital relevante, a gente tinha bastante questão de envio. Eu tinha pessoas que eu confiava e que faziam com muito carinho. Eu acho que a primeira coisa é você também alavancar pessoas que estão junto com você para elas comprarem a sua ideia. Então era um cuidado muito grande, sabe? A gente tinha uma pessoa que fazia o picking lá, organizava, separava as embalagens, que é um cara assim sensacional, que é o Léo. E isso ajudou pra caramba, entendeu? Logística nunca foi uma dor de cabeça muito grande. Principalmente porque meus públicos, o que mais começou a virar uma dor de cabeça, talvez, foi quando comecei a marca com a GK e com o Whindersson.
que aí ali são públicos mais nordeste, então a entrega saindo de um CD de São Paulo demorava muito mais. Entendi. Até durante um tempo a gente analisou a possibilidade de ter um escritório em Fortaleza para conseguir despachar mais fácil ali as mercadorias, mas aí acabou não indo tão para frente também, porque aí vira dor de cabeça de logística. Acho que a logística ela começa a ferrar muito também quando você, por exemplo, se você é um seller de mercado livre, você tem vários produtos de várias marcas diferentes, se você tem um picking que é muito mais complicado de fazer, não que marca de roupa não seja, porque a gente trabalha de PP até XG, mas aí vai crescendo o problema. Entendi. Então, você preferiu terceirizar, encontrar um parceiro estratégico que pudesse fazer aquilo com uma melhor eficiência para você a nível logístico. A parte de estoque eu sempre quis deixar dentro de casa. Eu recebi várias propostas para terceirizar, mandar todo o estoque da marca para algum lugar, mas eu sempre achei complicado isso, porque é o que eu falei. Eu não sei se a pessoa vai ter o carinho que eu tenho vendo dentro de casa acontecer o empacotamento. O empacotamento ali na Minute era um negócio mágico, era tipo, a gente precisa que esteja tudo dentro do pacote, da maneira organizada, bonitinho, embalado e que chegue na casa das pessoas. Então, Black Friday a gente fazia 1.400 pacotes no dia, em tipo 7 pessoas. Então era uma loucura, era cronômetro, mesa e vamos embalar. Então esse cuidado, essas histórias, assim, eu acho que diferenciou a gente. E também atendimento, que nem eu falei. Se eu fizesse um atendimento, para mim é muito mais cara a imagem do meu sócio, que é macroinfluenciador, do que um produto que eu vou ter que se tornar, entendeu? Então por que eu vou querer brigar com o cliente por uma peça de R$150 se uma postagem dele vai ser muito mais cara para o meu influenciador? Entendi. Eu pergunto dessa terceirização e de ter parceiros estratégicos, porque eu acredito que é sim uma opção para qualquer negócio, não só um e-commerce, né? Eventualmente atividades que possam ser muito complexas ou que você ter dentro de casa pode se tornar um custo muito elevado, você terceirizar. E a pergunta que eu ia fazer é justamente, cara, qual área de e-commerce você não se terceiriza? Então, pelo que você falou, estoque tem que estar dentro de casa, é algo que você não abre mão de estar ali junto com você. Assim, tem muitas pessoas que abrem mão, que pode fazer, tem empresas muito boas no mercado que fazem essa parte, ainda mais se é uma operação mais enxuta, enfim, se você trabalha com lançamento, sei lá, enfim. Tem N situações que é variável, mas é que até pelo fato da produção de roupas ser no meu escritório, eu preferia fazer a gestão de estoque. Porque como a gente vendia muita peça, era bizarro, assim, juntando as marcas, tudo em operação no mesmo tempo, eu tinha uma produção lá em cima que também me respondia de acordo com o que eu estava vendendo no site. Então, muitas vezes, sei lá, eu comprava um rolo de tecido, aí dava 5 dias que estava na produção, ia terminar daqui 7, aí eu colocava todas as peças já no site, e depois eu já vinha com as notas fiscais direto na produção e pegava a peça, tipo, fresca da máquina e colocava já no saquinho e já mandava embora. Então era muita variável ali na operação. Você, concentrando ali, você conseguia sentir até um pouco mais o ritmo, ou ditar um pouco mais o ritmo de cada uma dessas, né? Então, tá vendendo mais, uma acelerar um pouco mais do lado de cá, na produção, enfim, você ia ditando o ritmo dessa forma. Exato, era o jeito mais prático e aí também, não só eu, mas a equipe que tava lá me ajudando pra caramba. Sim, pô, legal. E cara, eu acho que um ponto que a gente até abriu ali a questão do frete e tudo mais, da entrega, acho que, obviamente, se você tem um e-commerce, uma marca com um macro influenciador, acho que um grande diferencial para alguém comprar alguma coisa com ele é a própria imagem da pessoa, né? Então, se eu sou fã da Jade ou de algum desses que você mencionou, eu já tenho um fator a mais para eu decidir comprar um produto de lá e não de um outro e-commerce. Mas, olhando para um cenário de e-commerces de pessoas que não são celebridades ou algo assim, o que faz hoje em dia, cara, uma pessoa comprar em um e-commerce e não no outro? Eu acho que eu já ouvi bastante sobre a questão do frete, que é um fator que se influencia. Quais outros pontos você acha que são decisivos? Primeiro ponto, sempre produto. Se você tem um produto legal, ok, já pulo para a próxima fase. Apresentação do produto dentro do site, como que você vai descrever, como que é a vontade que você vai deixar o consumidor. O seu site ele não dá problemas, ele não ter bugs, ele ser algo que passa uma confiança assim, para o consumidor que está fechando a compra. E, acima de tudo, você cumprir com o que você está entregando, entendeu? Não adianta, que eu falei do produto, não adianta você ter todo esse desenho, ter um site funcional, ele está bem conectado com as plataformas e quando chegar na casa da pessoa, um atendimento de troca ser péssimo. Enfim, eu vejo que quando você não está com influenciador, você está conquistando comunidade. Então, se você comprou do meu site, eu quero que você tenha o melhor tratamento para daqui uma semana, quando eu receber o produto, você me indicar para mais 4 pessoas. E essas 4 comprarem também, indicarem para alguém. Então você vai ter esse senso de comunidade. Então no site é isso, você tem que ter um produto bom, uma descrição, uma foto apresentável, que ele esteja num fluxo legal ali para a pessoa fechar a compra.
que você tem uma equipe bem treinada para conseguir fazer tanto a separação quanto também fazer o atendimento do pessoal que for necessário e principalmente investir na comunicação da marca para se diferenciar. Muitas vezes as pessoas chegam para mim e falam, por conta da experiência de marca de roupa, quero abrir uma marca de roupa, como funciona, vocês confeccionam, como que é? E eu falo, você tem certeza que você vai querer fazer isso? Porque vai te demandar. Se você não tem um canhão de mídia, que nem a gente falou, para alavancar as vendas, você vai ter que ser resiliente, assim, pra caramba, para convencer as pessoas, dentro de zilhões de marcas de roupa, que a sua é a que vale a pena ele ter no armário. Entendeu? Ainda mais numa economia que cada vez está mais difícil você conseguir atrair para bens, trazendo meu exemplo, que são não essenciais. Não essenciais, assim. Então, é todo esse conjunto. Esse que é o problema. Não tem algo que você fale assim, faça isso daqui no seu site, que aí você vai vender pra caramba. Eu acho que é o conjunto. A pessoa tem que ter o perfil tanto de empreender e também convencer as pessoas. Sim, e fora outras técnicas, você tem um SEO ali dentro do seu site, talvez, né, que vai ajudar numa busca. Enfim, acho que são diversos. E você falou 2 pontos que eu acho que são interessantes aqui. O primeiro deles, cara, é que você usou a palavra confiança, que eu acho legal de... Cara, talvez há não muito tempo atrás, as pessoas tinham uma certa insegurança em comprar coisas online, né, na internet. Talvez se você conversar com pessoas mais de idade, até hoje preferem muito mais comprar numa loja física do que comprar pela internet. Não só por experimentar, mas porque às vezes tem um certo receio de comprar alguma coisa na internet e a coisa não chegar, né? A gente sabe que hoje os e-commerces foram criando gatilhos que foram gerando segurança nas pessoas e confiança para que elas pudessem comprar, né? Então, hoje em dia você vai comprar num site realmente relevante, ele te dá uma garantia, né? Que se não chegar, vai receber o reembolso. Tem diversas fontes que você pesquisa um site e ele vai te passar ali se aquele site é confiável ou não. Então, acho que faz sentido, talvez, se eu tenho um e-commerce, pensar como é que eu transmito confiança para quem está do outro lado, comprar sem medo, digamos assim, o que está na minha loja. E além de eventuais selos ou ter uma marca consolidada, tem alguma coisa ali dentro de um e-commerce que é legal de você colocar para gerar essa confiança? Fora toda isso que você já mencionou, de apresentação e tudo mais. Muito o que você falou, essa confiança, né, ela veio muito também por conta da pandemia. A pandemia foi uma fase que, para mim, em termos de venda, de conquistar os consumidores, foi muito legal, muito bacana. E foi uma época que começou essa corrida de fato na internet. Tem que ser online agora, não tem uma opção do físico. Principalmente para esse público que você falou mais velhos. Era a opção que tinha, ou você vai sair na rua e você vai correr um risco muito maior. Então ali no e-commerce, eu acho que você se entrelaçar com plataformas que te deem uma confiança, que realmente o site seja bacana, você falou das certificações, dos selos, você contar a história por meio deles, você ter um feed ativo, você ter uma pessoa que está respondendo sempre os comentários, você ter uma resposta rápida no saque, são todos esses fatores que fazem a compra ser mais rápida também por parte do consumidor. Tem uma dúvida, eles já me responderam aqui. E não só na hora da venda, mas na hora também do prejuízo ali de uma troca, de um frete que você vai ter que arcar. E eu acho que isso faz diferença para a pessoa realmente ver que ela pode comprar em você. Legal. E um outro ponto que você mencionou foi, que eu achei muito legal, cara, é que talvez, de forma geral, pode ser que os donos de e-commerce pensam que a jornada do consumidor dele termina quando ele faz a venda, né? Então o cara foi lá, comprou, acaba por aqui. E aí você mencionou, né? Todo esse cuidado na hora de embalar e de entregar, porque o que você quer no fim das contas é que ele não só indique para outras pessoas, mas que no mês que vem ele volte a comprar com você e vai criando eventualmente uma recorrência, né? As pessoas pensam que negócios recorrentes são só modelos de assinatura e tudo mais, mas um e-commerce de roupas pode ter MRR, né? Pode ter receita recorrente. Como é que eu consigo medir esse tipo de coisa no dia a dia? Quais métricas é legal eu acompanhar de um e-commerce a nível disso? Assim? É legal eu entender, eu ir a fundo de entender quantas vezes o mesmo consumidor compra de mim. Como é que funcionava isso? Muito, muito básico e assim, ajuda pra caramba. Você pega uma lista de todas as vendas que você fez, organiza no Excel, vê quem tá comprando mais, começa a entrar em contato com essa galera. Eu tinha pessoas nas marcas que elas compravam muito. Era tipo bizarro por conta dessa questão de fã utilizando, mas também pode ser numa marca que não tem esse gatilho.
Então você vai conversar com ela, você vai falar, meu, por que você comprou a minha marca? Por que você gosta? Você não quer vir aqui um dia pra gente trocar uma ideia, eu te dou um produto? É você chamar as pessoas pra jogo, meu, você tá empreendendo, você tá começando, não é como se você estivesse com a Nike, você é um CEO e agora vamos tomar decisões de uma empresa, obviamente tem as dificuldades, mas ali, se você der passos errados, seu fluxo de caixa às vezes não permite você continuar. Entendi. Então, é trazer o lado humano. Acho que quando você está empreendendo, muitas vezes as pessoas ficam presas nos números para saber se está dando certo, ou querem saber se em 2 meses a empresa vai ser uma empresa de 1 bilhão, se vai ser uma empresa falida. E eu acho que esse não é o caminho são pessoas, sempre. Entendi. É você comunicar, você... E às vezes também esse mercado, né, de influência, de publicidade, de e-commerce, ele vem com muitas siglas, com muitas coisas chatas que as pessoas não entendem o que está acontecendo ali. Meu, vamos simplificar. Você quer estudar as vendas do seu e-commerce? Baixa a tabelinha do Excel, olha o nome das pessoas, vê a região ali, puxa os dados e da forma que você achar melhor. Entendeu? O importante é você estar fazendo um filtro, você estar afim de entender mais como é o seu business. Então, e vai aperfeiçoando com o tempo, né? Assim, ela impede que você comece com uma planilha. Depois, sei lá, eventualmente você vai achar um software, uma plataforma que vai fazer essa gestão para você. Você vai poder contratar pessoas, empresas e outro ponto que eu bato muito na tecla. Antes de você contratar alguém, saiba executar o que a pessoa vai fazer, entendeu? Tipo, esteja por dentro. Você não precisa ser o mestre do Excel, o mestre da pessoa das artes. Não, mas tipo assim, para eu chegar nesse resultado, eu preciso desses passos para eu saber cobrar também. Se eu não sei cobrar quem está trabalhando para mim, na minha empresa, que é um fluxo de caixa ele é bem mais curto, meu capital é muito mais curto, eu tô perdendo, eu tô deixando dinheiro na mesa, realmente. Uma coisa que eu sempre falo, que eu acho que o empreendedor ele tem que ser perigoso em tudo, assim, ou seja, você não precisa ser, tem que ser um perfil generalista, né? Então você não precisa ser, um especialista em logística, um especialista em gestão de estoque, um especialista em tráfego, mas você tem que ser perigoso, tem que entender um pouquinho de todas essas áreas, inclusive para saber se alguém está passando a perna em você ou não, como você falou lá no início, né? Se eventualmente naquela época você já tivesse um entendimento um pouco maior sobre outras áreas, sobre as áreas que aquela pessoa estava executando para você, talvez você teria identificado alguma anormalidade ali e teria evitado de tomar um golpe, algo nesse sentido, né? Então, acho que... E a gente vê isso não só do lado de e-commerce, mas aqui no Partners também, o nosso lado de agências, né? Que, poxa, muitas vezes ele é um designer que resolveu abrir uma agência, ou é um gestor de tráfego que resolveu abrir uma agência, ou seja, ele é especialista em design, ele é especialista em tráfego, mas ele não é necessariamente empresário ou empreendedor, não entende um pouquinho de todas as áreas. E é natural que uma vez que você decide empreender, você tem que deixar então de ser especialista e começar a entender um pouquinho de tudo, né? Então, hoje aqui no Partners, cara, eu não sou especialista em quase nada, mas eu entendo um pouquinho do que o time de marketing faz, o que o time de vendas faz, o que o time de operações faz, experiência faz. Então, eu sei que tudo que vem deles eu consigo me comunicar, eu consigo estar numa reunião e entender o que está acontecendo. E aí, o ponto é, uma vez que você traz pessoas boas que tem esse perfil de empreendedor, a questão é justamente você trazer essas pessoas para que elas te digam o que fazer, não você dizer a elas o que fazer. Não faz sentido nenhum eu buscar uma pessoa que tem um perfil de empreendedor para empreender comigo e eu falar para ela o que ela vai fazer. Né? Ela não vai ficar um minuto ali com você. Né? Sim. A jornada assim, do empreendedor é engraçado pra caramba. Esses dias me perguntaram, qual que área que você sabe mais? Eu falei, eu sei várias coisas aqui que eu fiz nas minhas empresas e eu parei pra pensar e falei, eu sou uma pessoa volante. Na realidade, eu tenho pessoas chaves em cada área ali, eu sei um pouquinho de cada área e eu vou dando apoio. Tipo, é mão de obra mesmo. Uma pessoa que quer empreender, ela é a melhor mão de obra para a empresa, porque vai querer fazer de qualquer forma e sem horário. Então você vai chegando perto das pessoas que sabem, vai aprendendo, vai buscando contato, que é aquilo que eu falei da network também, que é fundamental. E as coisas vão girando. Sim. Eu acho que num primeiro momento, quando você está começando um negócio, é natural que você esteja muito imerso ali na operação, no dia a dia, fazendo acontecer. E eu acho que é importante que isso aconteça, mas o ponto é, você, com o crescimento do negócio, você entendendo como deixar de ter essa função tão operacional do dia a dia e passar até uma visão, como você falou, de sua função passa a ser dar direção. É alinhar vetores. Então, garantir que o time de marketing, de vendas, operações, todo mundo tá indo para a mesma direção para que esses vetores não se anulem, digamos assim, né? Cada um está olhando para um lado. A gente sempre fala aqui, cara, que eu acho que o que a gente mais busca na hora de ajudar esses empreendedores que estão muito imersos na operação e não conseguem olhar para frente do negócio, é eles se tornarem não CEOs, mas CDOs, que é Chief Necessary Officer. Assim, eu acho que
o empreendedor ali, cara, um cenário ideal, ele tá cuidando do desnecessário. Porque o desnecessário é da onde vêm as ideias disruptivas. Quando você está cuidando daquilo que não é necessariamente essencial para o seu negócio funcionar no dia, naquele dia, você tá olhando para, enfim, para ideias diferentes, para coisas novas, e aí disso que vem ideias disruptivas, né? Só que para isso, obviamente, você tem que ter pessoas que você confia e você precisa dar pista para que elas possam empreender ali com você. Então, acho que esse é um marco bem legal. E talvez um empreendedor que está começando agora pode ouvir os nossos episódios aqui e pensar, pô, acho lindo tudo isso que vocês falam, mas, cara, eu não tenho tempo, eu tô aqui começando. Sim. Cara, e é natural, assim, acho que é entender justamente em que etapa da jornada você tá, né? Então, se você está começando, seja um e-commerce ou qualquer que seja o negócio, sim, cara, você vai estar num momento que você tem que fazer o negócio funcionar. Você está vendendo almoço para pagar a janta, faz parte. Então, sim, você vai fazer tudo. Além de atuar aqui no Partners, eu tenho algumas franquias de escolas de idiomas. E, cara, no início, também, eu abri a escola com 18 anos. Cara, eu era o cara que vendia, fazia o contrato, dava aula, assim, a pessoa me via em todos os lugares da escola. E foi ótimo para mim, porque me tornou uma pessoa que entendia de todos os setores da escola. E eu conduzi durante uns 6 meses ou 8 meses fazendo tudo sozinho. E o que eu comecei? Pô, agora que a coisa chegou no estágio legal, eu vou começar a delegar cada uma dessas coisas que eu faço. O que me tomava mais tempo? As aulas. Então eu falei, cara, eu vou delegar as aulas. Então comecei a contratar professores. Pô, legal. Então agora eu tô só com administrativo, financeiro e vendas. E marketing. Que só não, tô com tudo isso. E aí eu fui lá e fui delegando até que chegou um momento que você tá com pessoas estratégicas em cada uma dessas áreas e você consegue finalmente olhar pro diferente. Você começa a olhar para frente, né? Então acho que pedir calma para quem está começando assim, que faz parte. Total. Né? Quando eu comecei era eu que pegava assim saco de correio, eu colocava nas costas, porque era, sei lá, 1 quilômetro e pouquinho assim do escritório, nem tinha carro na época, eu ia nas costas carregando, empacotava, desenrolava tecido, via a galera fazendo corte, organizava todo o escritório, emitia nota fiscal, fazia todo o trâmite, tem que saber fazer, tipo. Não tem como fugir disso, entendeu? Não tem escapatória. Porque no final o sonho é teu. Se você é um empreendedor, você é o dono da empresa, o sonho é seu. Ninguém vai querer, tipo assim, fazer algo... Ninguém faz a mais do que você vai querer fazer ali dentro do business, entendeu? Então, obviamente, você vai achar pessoas legais. Tomara que vocês achem pessoas incríveis para dividir esse sonho. Mas se você não quiser fazer acontecer, não vai acontecer. Ninguém vai fazer por você. Exato. Né? Total. E, cara, eu acho que um ponto que eu até tava pensando aqui hoje, se eu vou começar a vender qualquer coisa online, pode ser roupa ou qualquer coisa, eu tenho 2 caminhos que não necessariamente um anula o outro, mas eu queria entender a sua opinião de para que lado faz mais sentido eu começar. Eu posso tanto criar minha loja própria ali, meu e-commerce, como hoje eu tenho a opção de ir para um marketplace, né? Eu posso vender ali dentro de uma Amazon, de um Mercado Livre, ou enfim, de um lugar onde, digamos que já tem a atenção ali dentro, né? O que você acha que faz mais sentido, cara? Ou os dois? Faz sentido, pô, se eu tô começando uma marca de roupa, faz sentido eu estar com os meus produtos tanto na minha loja própria quanto dentro de um marketplace? Ou, enfim, o que você acha que faz sentido? Então, a minha opinião sempre é mais para a questão de loja própria. Eu gosto bastante por conta da comunicação, por conta da identificação que você cria, e depende muito do perfil do projeto que você está querendo fazer, entendeu? Obviamente que você colocar no marketplace, você já tem essa atenção, então você pode colocar produtos, vai vender, você vai pagar taxas também em cima deles, mas eu acho que não cria um vínculo tão grande. Esses dias eu li um livro muito legal que ele falava sobre o vínculo que as pessoas têm com a Amazon e não com as lojas que estão na Amazon. Legal. Entendeu? Então, acho que se você quer pensar em algo mais longo prazo ali, que você vai executar uma identidade de marca, que você vai atrair público, ter uma comunidade, é fundamental você ter seu site. Obviamente que se você precisa colocar em um marketplace para conseguir girar a receita e você receber para bancar essa outra operação, tá tudo lindo. Mas eu, no meu caso, sempre fui muito fã do orgânico. Entendi. Então, a primeira marca que eu fiz, a gente faturou muita grana sem colocar um centavo em tráfego. Então, varia muito da estratégia, do produto que você tem. Se você tiver camisetas básicas pretas para vender ali, sem logo, sem nada, você coloca em tudo. Você espalha para todo mundo. Você vende no seu condomínio também. Agora, se você tem algo que tem muita identidade, que tem um carinho muito grande, que você quer que entre no seu mundo ali, eu acho que primeiramente eu colocaria no site. Mas hoje, em questão de grana mesmo, talvez testar os dois para começar. Isso mais falando no meu caminho. Meu caminho sempre foi
no detalhe, não quero colocar uma grana, às vezes, em investimento de tráfego pago, quero que as pessoas recomprem, eu quero criar uma identidade aqui dentro. Entendi. O conceito que as pessoas falam é de marketplace é como se você abrisse uma loja no shopping, né? E a sua loja própria, sei lá, se você abrisse uma loja em um lugar que não tem outras lojas. Ali, então, nesse lugar aqui é legal, você consegue criar uma experiência sua, algo único, mas você tem que dar um jeito das pessoas irem até lá. Sim, Por outro lado, no shopping, a galera já tá ali, né? Então, mas excelente essa observação que você trouxe, que as pessoas vão aonde você comprou tal roupa? No shopping. Sendo que, na verdade, é em uma loja específica do shopping, na mesma coisa. Onde você comprou tal livro? Na Amazon. Só que, na verdade, não foi da Amazon o livro, foi de uma loja dentro da Amazon, né? Então, a nível de você criar uma identidade, talvez não é o ideal. Né? Exato. Você fica meio refém, né, das plataformas, de certa forma. Obviamente que ajuda, monetiza, você consegue ter empresas, garanto que tem pessoas que estão muito bem vendendo só ali, mas é mais difícil quando você está começando a empreender, entendeu? De você ceder para mais taxa, de você não ter esse contato direto. Entendi. Então, eu sinto que, por exemplo, eu gosto muito do ecossistema do Mercado Livre a nível de se eu sou um seller. E minha ideia não é construir uma marca forte, minha ideia é vender, sei lá, suplementos, né, de academia ali, um whey, uma creatina e tudo mais, que eu vou vender marcas de terceiros, não uma marca minha. Aí eu jogaria lá no Mercado Livre e bora, vamos vender. Agora, se é algo que é, sabe, tipo, é que no meu, é muito difícil você sair do seu exemplo, né, que você tá contando. Agora, quando era marca de roupa minha, pessoal, e ainda mais que era com macro-influenciadores na maior parte dos casos, era um negócio que era um caminho que a gente não queria ir, entendeu? Entendi. Porque meio que desvalorizava, de certa forma, não é que desvalorizava, mas o influenciador não enxergava com tanto bom gosto, tá aberto ali para todo mundo, ao invés de ter um site, tem muita essa questão de ego também, né? Então é uma outra roda. Agora, se você vai vender suplemento, joga no Mercado Livre, joga no seu site, cria um Instagram bonitinho e vamos vender. Acho que a charada é essa, assim, se você quer construção de marca, loja própria, se você vai vender marcas de outras pessoas, cara, e para um ecossistema, porque, uma vez que você está no Mercado Livre, cara, você tem ali o mercado envios, o mercado pago, você tem tudo que você precisa ali, né? Rodando, tem o full que, entrega no mesmo dia, às vezes. Ainda mais para questão de volume, né? Se você está pensando em uma operação mais volumosa e tudo mais, vale muito a pena. São para objetivos diferentes, né, no fim das contas, mas que talvez de alguma forma possam se complementar também, dependendo da estratégia, né? Mas, cara, é legal de pensar nisso. E cara, assim, indo para uma reta final aqui do papo, Felipe, tem algo que a gente sempre gosta de trazer aqui. A gente de verdade acredita no Partners em algo que a gente chama de empreendedorismo colaborativo. Assim, o poder do relacionamento, como a gente comentou ao longo do papo. A gente sente que quando as pessoas entram dentro do nosso ecossistema, talvez elas deixam de ter aquela sensação de que todo mundo é concorrente e passam a querer ajudar. Então, se eu sou uma agência, eu estou entrando, eu quero ajudar essa outra agência, se eu sou e-commerce, quero ajudar esse outro. Então, a gente estimula muito esse empreendedorismo colaborativo e acredita no poder das conexões. E eu queria entender de você, cara, o quão importante conhecer as pessoas certas ao longo dessa sua trajetória foi para você, assim, se foi fundamental você conhecer essas pessoas certas. É difícil a gente falar se a gente conseguiria ter chegado no mesmo lugar, não sozinho, mas, enfim, queria entender essa importância. E a gente sempre gosta de abrir um espaço aqui também, cara, para entender quem foi eventualmente uma conexão que você fez, uma pessoa que foi que mudou o jogo ali para você. Pode ser que sejam várias, mas a gente gosta de dar esse espaço para às vezes reconhecer alguém que mudou o seu jogo, enfim. Então, queria transitar por essas duas perguntas aí. Então, na primeira pergunta, eu acho que o mais importante, não sei se seria as pessoas certas, mas se encontrar com pessoas. Você está disposto a participar do jogo, entendeu? Às vezes, num primeiro encontro, você vai falar, essa pessoa é sensacional, ela vai mudar minha vida. E, pode mudar para um lado bom, para um lado ruim. O importante é que você saiu do status que você estava antes. Eu acho que você se relacionar, você criar vínculos é fundamental num business, ainda mais um business que é seu sonho, que é você fazendo acontecer. Então, você vai ter que conhecer gente. Tem pessoas que foram muito marcantes na minha trajetória, meus sócios são pessoas que marcaram, seja por lado positivo de conquista, seja a questão de brigas que me ensinaram. Uma pessoa que me ensinou muito, a pessoa que me deu o golpe lá atrás, ela fez girar todo o meu jogo, entendeu? Então, o relacionamento ele é bom porque ele tira você do conforto.
Entendi. Entendeu? O relacionamento eu não sei o que você tá pensando agora, você não sabe o que eu tô pensando, o que eu vou responder. A gente pode ter trocas muito legais, vão ter dias que são mais legais, tem dias que são mais chatos, mas a gente tá disposto a encontrar no outro o futuro, acho que é o caminho, assim. Boa. Principalmente. Eu acho que quando você... Eu achei muito legal de não necessariamente só conhecer as pessoas certas, mas conhecer pessoas, porque uma coisa que a gente trouxe aqui o fundador da Rock Content, que é a maior plataforma de marketing de conteúdo da América Latina, e ele falou algo que assim, cara, a gente tem que dar oportunidade para sorte, né? Assim, então, você está o tempo inteiro dando oportunidade e se expondo a situações, só a chance de dar sorte, de conhecer eventualmente alguém que vai mudar o seu jogo, ela é maior, né? Sim. Então, achei esse ponto de vista dele muito interessante. E assim, a minha trajetória em si, ela foi... Obviamente a gente resume aqui uma história de alguns anos que já estão acontecendo, mas, pô, eu comecei nessa vida de conhecer pessoas no digital, conhecer macro-influenciadores, porque eu dei um whisky. Eu cheguei num influenciador, que era o Léo, que era o cara que eu admirava, que tinha Prove. Tem o vídeo até hoje. Eu dei um whisky, assim, uma garrafa pra ele. Ele sacou o celular dele, gravou um stories, depois foi me agradecer. Isso gerou um emprego ali pra fazer uma assessoria de um cara que eu admirava muito, que surgiu a marca depois, que eu conheci outras pessoas, que eu fui pra evento. Meus sócios eu já conheci em salão de beleza, na academia. Eu ia numa academia que tinha vários influenciadores para exatamente ter essa troca. Fala, eu faço isso. Então é você colocar a cara a tapa. É tipo assim, eu quero chegar em um lugar, eu não vou chegar sozinho, porque eu nunca vi ninguém construir uma empresa sozinho. Eu nunca vi alguém ter sucesso sozinho. Insucessos também, entendeu? A gente vive de um ecossistema de troca. Legal. Então, esteja disposto a encontrar os lugares, mas não venha com uma resposta tipo, eu não consigo, ou eu estou tentando, mas não está dando certo. Tem dias que não vão dar certo, mas se você continuar, é um degrau a menos ali do que você sabe que não funciona. Sim, total. Então, esses são os passos que eu daria. E a pessoa que você quer falar aí que, cara, mudou o jogo. Talvez alguma que a gente não falou ao longo do papo aí, sei lá. Pô, muita gente mudou o jogo, assim, pra mim, em termos de ensinamento. Daria pra listar várias. O Ricardinho aqui da Adventures, quando ele veio pra mim pra trocar ideia, virou um mentor, assim, muito legal pros passos que eu dei na minha carreira. Família também é uma base muito grande que me ajudou demais. A história toda da fundação da marca com a GK também me levou para outros patamares. Eu sou muito grato à pessoa que ela é. Enfim, tem pessoas, é muito tempo, você vai se relacionando e quando você coloca esse lema, eu quero falar com todo mundo, aí ferrou, você vai ter muita história para contar. Você acaba até propositalmente conhecendo mais pessoas também, né? Assim, no início talvez é algo, por exemplo, para quem não tem esse hábito, né, de tá querendo sempre conhecer gente, às vezes uma pessoa possa ter um perfil um pouco mais introvertido e não tem esse hábito. No início você vai ter que realmente se forçar a conhecer novas pessoas e tudo mais, até que vira algo natural. Eu vou te mostrar o vídeo depois. Quando eu fiz esse vídeo, eu cheguei, que tava com uma aula nas costas, lá no Shopping Guatemi. Ele tava cortando o cabelo no Estúdio W, eu tava sentado assim num banquinho ali de canto. Ele saiu correndo, descendo a escada, eu com a mochilinha nas costas, tremendo, assim, tremendo. Apertava a minha calça, ficava todo assim. E eu saquei e falei, Léo, gritei. Aí ele virou pra trás e entreguei, tipo, tremendo. Eu não tenho uma personalidade de, vou falar com 5 milhões de pessoas e tal, e não estar tímido. Mas eu entro numa persona que eu falo, eu preciso disso. Sim. Porque é meu sonho. Se eu não falar dele, ninguém vai falar por mim. Exato. Entendeu? Então é uma escolha. Eu acho que se a pessoa ela vem e fala, tenho uma dificuldade muito grande de comunicação, de querer falar com as pessoas, então talvez empreender não seja muito o caminho, entende? Você tem que falar. Sim. Porque é seu produto, é sua vontade. E existe uma diferença entre a pessoa que ela é tímida e ela é introvertida, né? Acho que a pessoa que é introvertida, ela se sente mais confortável estando sozinha, sim. Mas ela aprende e ela sabe lidar com as outras pessoas. É o meu caso, por exemplo. Eu prefiro estar sozinho. Estar com pessoas consome a minha energia. Diferente de pessoas extrovertidas, que estar com pessoas faz com que elas gerem mais energia, abastecem. Então, estar com pessoas, cara, às vezes eu passo o dia inteiro fazendo reunião. Pra mim, a melhor sensação é chegar em casa e não falar com ninguém, né? Assim, então, isso eu gosto disso. Agora, eu entendi que para que eu pudesse ter certas oportunidades, eu precisaria estimular esse meu lado comunicador e de relacionamento. Tudo é uma troca, né? Total. Se você quer isso, você vai ter que abrir mão disso. Sim. E aí o jogo vai seguindo. O conselho é, tente, sabe? Faça diferente. Sim. Se não dá certo, amanhã faz de um jeito, depois de amanhã faz de outro. E vai testando. Que nem você falou de estar aberto pra sorte, é exatamente isso. Sim, boa. Felipe, cara,
ficaria um tempão falando aqui contigo, mas pô, acho que o papo foi incrível. Acho que tenho certeza que a galera que está em casa ouvindo conseguiu extrair vários insights, várias ideias aqui pro dia a dia. É isso que a gente busca aqui, cara. É um papo rápido, mas que acho que o nosso grande foco aqui é entender como é que a gente consegue gerar uma sensação de ganho de tempo para quem está em casa. Porque a gente sempre fala aqui, cara, tudo isso que a gente construiu aqui nesse nosso escritório, não é que a gente é maior do que eventualmente uma empresa que está começando, mas é que numa linha do tempo a gente já passou por mais coisas que essas empresas e o que a gente busca é, cara, como é que a gente consegue então fazer com que essa galera talvez erre um pouquinho menos do que a gente errou, né? Então é isso que a gente busca nesse papo. Vocês já fizeram uma trilha e você chamou as pessoas para seguir ali junto e vamos ver o que acontece. Exato. Tá certíssimo. Assim. Então essa é a nossa ideia. Então, cara, brigadão pela sua participação. E qualquer pessoa que tiver uma dúvida aí, queira conversar, tô disponível pro papo. Até onde que as pessoas te encontram, cara? Instagram, sei lá, onde que... No Instagram é Felipe C. Dutra, no LinkedIn Felipe Carvalho Dutra. Qualquer um dos lugares, se mandar uma mensagem, eu respondo lá e troco uma ideia. Boa, perfeito, cara. Brigadão. E, bom, também acompanha, aí se você ainda não acompanha os conteúdos do Partners, siga lá no Instagram, @sejaumpartner. Também fica ligado aí nos nossos próximos episódios da nossa 4ª temporada do Partners on Demand e nos vemos no próximo. Até mais! Partners on Demand.